Olá galera, olá minha gente, vamos para mais uma montagem aqui no nosso Tinkercad utilizando a placa Arduino. Só que agora dessa vez é o seguinte, a gente vai fazer uma montagem parecida com a última, né? Só para relembrar, né? A última montagem nós utilizamos o acendimento de um LED utilizando um botão, certo? Então, para que nós possamos diferenciar, agora faremos o mesmo princípio, né? Nós iremos fazer um LED piscar, tá? Só que dessa vez nós iremos utilizar um potenciômetro. O que é um potenciômetro? Um potenciômetro, somente para relembrar, é um resistor variável. Então, fazendo uma analogia, por exemplo, vocês já devem ter visto, e devo ter comentado com vocês, que nós podemos encontrar potenciômetros muito facilmente na nossa vida cotidiana. Por exemplo, quando estamos com o rádio ligado, e aí ao aumentarmos ou diminuirmos o volume, nós estamos utilizando um potenciômetro, que é um resistor variável. É um regulador da passagem da corrente elétrica no fio. Então, aumentando a resistência, eu diminuo, por exemplo, o volume do som, né? Aumentando o som, né, eu estarei facilitando a passagem dos elétrons ou da corrente elétrica no fio, tá? Então, a nossa montagem, basicamente, nós iremos utilizar um resistor, iremos utilizar o potenciômetro, que é esse carinha aqui, iremos utilizar o LED. Vou procurar o LED aqui, muito bem. Agora colocaremos o LED na cor amarela. E aí nós iremos utilizar aquela mesma base Arduino que nós utilizamos, aquela placa de teste. Então eu venho aqui, selecionar na posição, bonitinho, tranquilo, feito, tá? Então vamos montar o nosso projetinho aqui. Então, enquanto eu vou montando, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A montagem anterior nós utilizávamos botão, beleza? Então façamos o seguinte: quando eu estou utilizando um botão, o botão ele tem somente duas posições, né? Ligado ou desligado, concorda? Então, assim, quando eu falo para vocês que está ligado, igual o interruptor da casa de vocês. Você aperta o interruptor, por exemplo, acende a luz, né? Ou seja, fecha o contato. Quando eu desligo a luz, eu estou abrindo o meu contato e aí a luz se apaga. Isso pode ser chamado de um controle digital, né? Um controle digital, ou seja, só no controle digital nós temos somente duas posições. Nós temos a posição 1, que é ligado, posição 0, por exemplo, desligado. Então, no controle digital, a gente tem somente duas posições, tá? Quando falamos de um controle analógico, tá? Um controle analógico, ele pode ser variável, tá? Então pegamos um exemplo claro, por exemplo, de temperatura, ou aumento ou diminuição de temperatura. Isso é um controle analógico. Por quê? Porque haverá uma variação, por exemplo, ao longo do tempo. Então, digamos, se nós fizermos uma comparação numa temperatura de um recipiente fechado, né? Vamos pegar aí de um copo com refrigerante, ou com um copo com suco, copo com água, né? O que que acontece? Se eu coloco esse copo com suco no freezer e deixando lá ele por cerca de 1 hora, o que que vai acontecendo com ele? Ele vai diminuindo a sua temperatura, vai diminuindo gradativamente a sua temperatura ao longo do tempo, certo?
Já quando eu tiro esse copo de suco do meu freezer e coloco ele a uma temperatura ambiente, o que acontecerá? Acontecerá o aumento de temperatura, certo? Haverá um aumento gradativo com o passar do tempo. Então, transportando isso para a eletrônica ou para a elétrica, a gente diz que essas variações podem ser chamados de sinais analógicos. Por quê? Porque ele tem variações, certo? Ele varia, por exemplo, ao longo do tempo, certo? Então eu posso ter uma curva ascendente ou uma curva descendente, tá? Já quando eu tenho um sinal digital, eu somente tenho duas posições, ou está ligado ou está desligado. Eu não tenho meio ligado, não existe meio ligado, existe ligado e desligado, tá certo? Somente duas posições que existe, tá? Para a posição do sinal digital, beleza? Tranquilo? Então, o sinal analógico ele varia ao longo de um tempo, tá? Já o sinal digital, sinal analógico varia ao longo do tempo. Sinal digital ele somente tem duas posições, ligado ou desligado. Se eu fizer uma analogia, por exemplo, pegando um exemplo bem prático aí, de uma pessoa, uma mulher grávida, né? Existe mulher meia grávida? Não, né? Então assim, ou a mulher está ou não está, certo? Então não tem meio termo, ou é ou não é. Então é uma comparação com o sinal digital. Sinal analógico, eu tenho, por exemplo, um exemplo clássico, né? Variação de temperatura, variação de pressão, né? E isso são variações ao longo do tempo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Fiz aqui o posicionamento dos LEDs, tranquilo? Vou posicionar aqui, ó, meu LED amarelo. Coloquei um resistor aqui, ó. Vamos mudar esse resistor para... Vamos colocar para 150 ohms, tá certo? Vou colocar esse pino aqui na posição 13 aqui, ó. Para diferenciar, vou pôr a cor rosa. E aí o potenciômetro está aqui, ó, tá? Aí o potenciômetro é o seguinte. Esse terminal 1, eu vou ligar ele na parte negativa. O terminal 2, eu vou ligar na parte positiva. E esse terminalzinho do meio aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Esse terminal do meio, o que eu vou fazer com ele? Eu vou trabalhar com uma porta analógica. Então veja, vamos começar a mapear o nosso Arduino, certo? Então temos aqui o nosso Arduino. Deixa eu posicionar ele aqui de uma forma que dê para a gente poder enxergar tudo. Tá aqui. Então veja, essas portas que vão de 13 ao 2 são portas aqui, ó, digitais, tá certo? Ó, digitais, são portas digitais. Então, o exemplo que fizemos anteriormente foi do botão. Então, quando eu estou trabalhando com sinais digitais, eu trabalharei com esses pinos que vai de 2 a 13, certo? Quando eu quero trabalhar com uma porta analógica, que é aquela porta que haverá variações, tá certo? Veja que eu tenho quantas portas? 6, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Então é até fácil de visualizar. Por quê? Porque veja só, eu tenho aqui, ó, analog in. Então são sinais analógicos, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Digital, que vai do 2 ao 13, certo? Então aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o posicionamento do potenciômetro aqui, ó, nessa parte onde está limpador, e eu conectei na minha porta A0, analógica 0. Terminal 1, barramento negativo, né? Terminal 2, positivo. Tá certo? Beleza? Então a montagem física já está feita. Agora vamos para a nossa programação, né?
Então a programação analógica, ela difere um pouquinho, mas muito pouca coisa do digital, tá? Então vamos, deixa eu abrir mais um pouquinho essa tela aqui para a gente poder enxergar melhor. Então vamos lá, vamos para as nossas tabelinhas, não, nossas abas de comentário, né? Então eu vou colocar o comentário 1. Então eu vou escrever o seguinte assim, ó: leia o valor do sensor, certo? Sensor aqui, no caso, o potenciômetro. Aí eu preciso criar uma variável. Então veja, lá no circuito digital eu criei uma variável. Aqui não muda. Eu preciso criar uma variável, certo? E aí eu vou criar uma variável. Vou criar uma variável que vai ser o seguinte: valor sensor. Lembrando o seguinte: nada de ponto, nada de traço, somente letras, tá? Pronto, colocado. Aí segue a mesma ideia lá do digital. Então eu vou aqui, ó, definir valor de sensor, tá certo? Só que lá a gente aqui na entrada a gente é usado esse primeiro aqui, ó, ler pino digital 2, na verdade, né? Só que agora a gente vai trabalhar com pino analógico. Então a gente vai pegar aqui, ó, ler pino analógico. Então eu vou jogar para cá. Ele está na posição A0, continua a 0. Certo? Aí vamos para mais uma notazinha aqui, ó, mais um comentário, né? Então vamos assim, ó. Definir. Aí eu vou colocar valor, opa, maiúsculo não, minúsculo. Valor sensor, que é a nossa incógnita, ó, a nossa variável. Definir valor sensor como? Não, eu tô na verdade fazendo de cima. Eu tenho que fazer o seguinte. Agora é a próxima opção: gire para ligar o LED, certo? Aí eu vou lá, vamos definir aqui. Então vou posicionar aqui, ó, definir LED incorporado como alto. Pronto. Então veja que é um pouco parecido com o que nós estávamos fazendo no projetinho anterior que utilizava botão, tá? Vamos para mais um comentário. Aguarde, pause. Ainda não. Pause o programa para valor sensor milissegundos, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para aguardar. Aguardar o que? Aguardar o valor do sensor em milissegundos. Não foi o que eu escrevi, ó? Pause o programa para valor milissegundos. Então, ó, aguardar, né? Vamos fazer o seguinte, em vez de pause, para ficar mais fácil de entender, então eu vou escrever aqui, ó, aguarde. Porque aí, ó, aguarde o programa para valor sensor milissegundos. Aguardar, né? Valor sensor milissegundos, certo? Aí eu preciso fazer aquele deslize, porque assim, ó, veja, aqui o nosso LED ele estará piscando. O que vai mudar? Quando eu girar o potenciômetro, a quantidade de piscadas é o que vai mudar. Ele vai piscar com mais intensidade, ou mais vezes, na verdade, vai piscar com mais vezes, a quantidade de piscas maior e menor conforme o giro do meu potenciômetro, tá? Certo aí? Então mais um comentário aqui, ó. Então vai ser aqui, ó. Gire para desligar o LED. Aí vem, vou pegar aqui, ó. Agora vai ser como
baixo, certo? Aí mais uma vez eu vou inserir um comentário. Ah, esses comentários aqui, eles são obrigatórios eu fazer? Não, você pode montar a programação sem os comentários, tá? Comentário é só para a gente poder ter um passo a passo do que está sendo feito, né? De cada linha. Aguarde o programa para valor sensor milissegundos, certo? Milissegundos, beleza? E aí eu venho com esse aqui, ó, aguardar aqui embaixo. Vou botar aqui o valor milissegundos. Aqui, ó, milissegundos, mudei, pronto. Beleza? Vamos testar para ver se vai funcionar? Então vamos lá, vamos iniciar aqui, ó. Então vejam, prestem bem atenção aqui, ó, nessa posição aqui. Eu vou até ampliar nessa parte aqui. Deixa eu fazer assim, vou trazer ele para cá. Então veja que aqui está ligado intermitentemente, né? Vamos girar aqui o potenciômetro. Olha lá, vamos ver. Olha lá. Olha aí só que legal, tá vendo? Então assim, ó, o que eu fiz? Eu mudei a posição do meu potenciômetro, ele muda o tempo de piscada, tá certo? Olha lá, muda o tempo de piscada. Então aqui ele tá piscando menos. Conforme eu giro o meu potenciômetro, vou pôr ele nessa posição aqui, ó. O que aconteceu com o meu LED? Ele começou a piscar numa quantidade de vezes maior. E aqui, se eu colocar ele aqui nesta posição, vejam que praticamente você não percebe a piscada, tá certo? Porque ele pisca de uma velocidade tão rápida que para o nosso olho humano é imperceptível essa piscada. Então se eu colocar nessa posição, ó, vou colocar aqui, ó, olha lá, ó, piscando. Aí se eu ponho aqui, ó, olha lá, o número de piscadas vai diminuindo. Vou colocar aqui nessa posição. Aí, ó, que beleza. Tá vendo? Ele pisca agora mais lento, né? Pisca mais lento. Aqui, ó lá. Pisca mais rápido. Aqui ele vai piscar bem rapidinho, ó. Como se fosse a sirene de um carro de polícia, né? Por exemplo. Certo? Então tá aí o nosso projetinho, ó. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar as posições para que vocês possam ver ali como é. Então tá aí, ó. Montagem. Primeira, utilizando um LED e um botão. Condição digital. Segunda montagem. Utilizando um LED e um potenciômetro. Montagem analógica. Então mais uma vez. Ponto analógico. Eu terei somente duas posições. Ligado ou desligado. Posição analógica ou sinal analógico. Eu terei variações ao longo de um tempo. Então, repetindo só para frisar, né? Sinal digital, duas posições. Ligado ou desligado. 1 ou 0, né? Sinal analógico, eu terei variações, né, ao longo de um tempo. E lembrando só, né, não sei se algum de vocês já conhecem, por exemplo, quando nós falamos de sinais digitais e eu falo 1 e 0, eu estou falando de um negócio chamado condição binária, tá? Condição binária, que nada mais é que é o princípio de funcionamento de um computador, tá? Então, por exemplo, quando você vai utilizar um editor de texto, o Word, por exemplo, dentro do computador, quando você começa a digitar lá, por exemplo, você vai digitar o seu nome, na tela do computador vai aparecer as letras, né, com o seu nome bonitinho. Porém, a linguagem interna do computador são combinações de 0 e 1.
ou seja, é uma linguagem binária, ou podemos dizer também uma linguagem digital. Beleza? Então um abraço para vocês e até o próximo projeto.